Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Estou chegando com mais um vídeo interessante aqui para você, tá? Nós vamos tratar mais uma vez sobre dois assuntos. Vamos falar aí sobre algumas declarações do Arrascaeta que estão sendo questionadas aí na internet, né? Por conta da eliminação do Flamengo na Copa Libertadores da América. E nós vamos falar também sobre Pedro, que manifestou o desejo de sair do Flamengo, inclusive comunicou à diretoria dessa decisão e aparecem aí 7 clubes interessados na contratação do Pedro. Isso mesmo, 7 clubes aí estão interessados, 6 deles europeus, tá? Estão interessados aí na contratação do jogador. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá bom? Todos esses assuntos já te interessaram, eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, curte, comenta e compartilha com mais um rubro-negro, tá? Se você já é inscrito, a minha gratidão, eu te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. Eu só vou trazer 2 aspas aqui do Arrascaeta rapidamente, porque ele participou de um programa e fez algumas declarações, inclusive falou sobre a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores da América. Declarações essas que estão repercutindo aí na internet e sendo alvo de muitas críticas. Eu vou ler aqui rapidamente as aspas do jogador, o que ele diz sobre isso. Ele fala o seguinte: é difícil porque a gente tinha a esperança de jogar mais uma final e também tinha a chance de decidir dentro de casa. Assim é o futebol. Se a gente não está preparado no momento certo e não fez o que tinha que fazer, agora só nos resta lamentar. Ele fala mais, ele continua: temos que continuar, a vida é assim, tem que virar isso, já passou, a gente não pode mudar o que aconteceu, e sim fazer para que da próxima vez seja de outra forma. Então focar no que temos ainda esse ano, para no ano que vem estarmos melhores. Então essas falas do Arrascaeta, elas têm sido alvo de muitas críticas, porque o próprio Mauro César Pereira, inclusive essa matéria do Bola VIP, traz uma crítica do Mauro César Pereira a essas falas, quando ele fala que eles não estavam preparados e não fizeram o que tinha que fazer. E o questionamento do Mauro César Pereira, e que também eu faço, e que acho que a maioria das pessoas estão fazendo, é: por que não fizeram? E por que não fizeram o que tinha que fazer? Por que jogaram com tanta falta de vontade, com tanta falta de inspiração? Por que jogaram daquela maneira, né? Então, por que não fizeram o que tinha que fazer? Esse é o grande questionamento. E o outro ponto é ele normalizar a derrota, né? Já passou, é como se fosse algo corriqueiro, algo comum, sendo que o Flamengo tem o maior elenco da América do Sul, tem os maiores salários do Brasil, tem o elenco mais bem recheado de toda a América do Sul. Então, não pode se normalizar resultados negativos, especialmente frente a adversários muito inferiores, como é o caso do Olímpia. Isso ficou muito patente no jogo de ontem contra o Fluminense. O Fluminense simplesmente amassou o time do Olímpia, era um jogo de ataque contra a defesa. Eu assisti o jogo inteiro e vi o Fluminense amassando o time do Olímpia. Fez 2 gols, é verdade, porque os caras realmente estavam muito fechados. E o time do Fluminense, apesar de bem treinado por um cara que eu gostaria de ver no Flamengo, não tem a mesma qualidade do time do Flamengo. Se o Flamengo jogasse com a disposição, com a vontade que o Fluminense jogou ontem teria metido uns 4, uns 5 no Olímpia. Porque o Fluminense simplesmente amassou o time do Olímpia. O Olímpia não teve chance alguma. Não levou susto algum ao gol do Fluminense. Porque os caras simplesmente amassaram, jogaram com disposição, com vontade, focados. O que faltou ao Flamengo. Então esse debate ele é válido principalmente por isso, porque a diferença entre o que jogou o Fluminense e o que jogou o Olímpia deixou muito mais patente o absurdo que foi a eliminação do Flamengo para esse time, sabe? Então essas falas do Arrascaeta viraram alvo, e de maneira justa, de muita crítica, porque o Flamengo está normalizando esses acontecimentos como se fosse algo corriqueiro, como se fosse algo que não tivesse nenhuma importância, sendo o Flamengo, como falei anteriormente, o time com o maior elenco da América do Sul, tá? Mas diz aí o que vocês acham. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, tá bom, pessoal? Vamos falar agora sobre Pedro rapidamente, vamos falar sobre Pedro. Pedro que, após receber mais uma sondagem, ele também agora manifestou o desejo de sair do Flamengo. Inclusive, ele teria comunicado à diretoria do Flamengo o desejo de deixar o time. Desde os acontecimentos lá em Minas Gerais, envolvendo o Pablo Fernandes, ex-preparador físico do Flamengo, que chegou a agredir o jogador, Pedro tornou-se cada vez mais isolado, tá? E com o Jorge Sampaoli tendo preferência por Gabigol,
o jogador se sente cada vez mais desanimado, apesar de que os números do Pedro são infinitamente superiores aos números do Gabigol. Inclusive eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso, se você quiser pode assistir, vou ver se eu deixo linkado aqui para você, tá? Então o Pedro agora manifestou o desejo de sair do Flamengo, mas é interessante notar que são 7 clubes interessados na contratação do Pedro. Dentre esses, 6 são da Europa. 6 clubes europeus, além do time saudita, o Al Hilal, manifestaram o desejo de contratar o jogador. Foram eles: Fulham, da Inglaterra, Lyon, da França, Zenit, da Rússia, Nottingham Forest, da Inglaterra, Brentford, também da Inglaterra, Benfica, de Portugal e Al Hilal, da Arábia Saudita. Então, todos esses clubes estão interessados na contratação do Flamengo, mas ele não serve para Jorge Sampaoli, ele não serve para o Flamengo. É bem verdade que o fato do Pedro manifestar o desejo de sair do Flamengo, isso não altera muita coisa da situação atual, porque o Pedro tem contrato com o Flamengo, um contrato que tem uma multa estabelecida e que não é barata essa multa, mas segundo informações o Fulham estaria disposto aí a assinalar com uma proposta na casa dos 25 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais. Muito provavelmente essa é uma proposta que não será aceita pelo Flamengo, porque o Flamengo pensa em manter o jogador no elenco por entender, supostamente, pelo menos entender que o jogador é importante e fundamental para a continuidade da temporada. Isso parece não ser o mesmo pensamento do técnico, porque o técnico simplesmente não usa o jogador. Apesar de que foi noticiado agora também que ele teria treinado, né, com um trio de ataque inédito: Bruno Henrique, Gabigol e Pedro centralizado. Vamos esperar ver o que vai acontecer. O Flamengo joga amanhã às 18h30 no Maracanã contra o Internacional aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos esperar o que vai acontecer. Provavelmente o Pedro não vai sair do Flamengo por conta da multa rescisória, que é bastante alta, tá bom? E o Flamengo não vai abrir mão disso, certo, pessoal? Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Mais uma vez eu te peço, não sai sem antes deixar o seu like, o seu gostei e comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.